Não quer voltar meu PowerPoint aqui. Tá, então a apostila de vocês, a gente vai fazer exercícios, a gente viu na última aula, nós tivemos sobre orações coordenadas sindéticas e assindéticas, né? Eu expliquei para vocês que as orações coordenadas assindéticas, aquelas que não têm conjunções, e as sindéticas, aquelas que têm conjunções, né? Aquelas que têm conjunções. E hoje, então, a gente vai fazer exercícios sobre eles aqui que estão na apostila de vocês. Deixa eu aceitar mais uns alunos aqui. Tô querendo entrar mais um aluno aqui. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Então, na página 368, onde tem o menininho ali sentado numa cadeira, tá vendo? Diz assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-lo. Pronto, né? Ele fala isso. Na charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor está indicado pela... Nossa, não quer pular meu vídeo aqui. Enfim, na charge ali, tem aquele menino, se encontraram, né? Gente, falem comigo, porque meu PowerPoint não pula e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo. É? Travou aqui. Não quer pular. Tá, é nessa página ali, tá? Que você tem esse menininho aqui, que está sentado numa cadeirinha ali, tá? Então, ele fala assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la e pronto. Tá. A gente está vendo ali que ali tem uma conjunção, né? Um conectivo. Qual que é o conectivo que está ali? Que vocês já aprenderam isso? Qual que é o conectivo? Qual é a palavrinha que está unindo duas orações? É o mas, né? A gente sabe que aqui eu tenho mas ali. Ó, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas, tá ligado? A segunda oração. Uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la pronto, né? A gente sabe que a oração é adversativa, tá? Porque ela tem essa palavra mas. Vocês olharem na aula passada, tá? Vocês vão ver que mas é uma conjunção que dá a ideia de oposição, de contrariedade, né? Então, é uma oração aqui adversativa, né? Porque ela dá a ideia de oposição, ok? Veja aqui, quando eu falo, mas é uma mãe, mas uma mãe é uma mãe, né? E a gente tem essa conjunção mas aqui, essa oração ela gera uma oposição. Porque na primeira frase, a gente acaba aqui acreditando que ele vai fazer uma crítica à preguiça, né? A preguiça é a mãe de todos os vícios. A gente acredita que ele vai fazer uma crítica. Mas ele cria um tom irônico, né, na oração, quando ele coloca a conjunção mas, que é adversativa, que é preciso obedecer à preguiça, então, né? Então, ficou a letra A, ok? O exercício número 1, exercício de aprendizagem. Pode acusar-me, estou com a consciência tranquila. Os dois pontos nesse período poderiam ser substituídos por vírgula, explicando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção. Então, pode acusar na oração, né? Poderia ter uma vírgula, estou com a consciência tranquila. Então, essa frase, estou com a consciência tranquila, está explicando, né?
Por que se pode acusar quem está falando, né? Ou seja, eu só tenho uma única conjunção que ela é explicativa aqui. Qual que é? É portanto, é e, é como, é pois ou é embora? Pois. É a letra Letra D. Isso, pois. A única conjunção explicativa que eu tenho aqui é pois. Certíssimo. A2. A oração coordenada sindética explicativa está no item onde que eu tenho uma conjunção que ela é explicativa e que ela está explicando. Essa é bem facinho. Letra C. É a letra C, porque eu tenho o porquê, porque eu estou explicando. A A, a B, a D e a E não são porque eu tenho o que, e ali elas são subordinadas, tá? Elas não são coordenadas. A 3. Leia atentamente a frase. Está velho artrítico, mas um leão. Qual dos conectivos, qual das conjunções apresentadas, né, possibilita a reestrutura da frase, mantendo ideia de oposição ou contraste entre as orações? Está velho, artrítico, mas um leão. Qual conectivo que está dando uma ideia de oposição? Então, porque aqui já tem o mas um leão, né? Por isso está velho artrítico. Velho artrítico está uma pessoa que tem problema nos ossos, né? Mas está forte como um leão, né? Então, é o oposto, uma ideia de oposição. Qual desses conectivos aqui abaixo eu posso trocar pelo mas, que não mude, né, a estrutura da frase? Porquanto, consoante, contanto que, não obstante ou ao passo que? É não obstante. Não obstante, muito bem. Letra D. A4. O exercício do Enem. Diz assim: os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão. Na mão, não outras, mas essa apenas. Tá? Então, a autora emprega por duas vezes o conectivo mar, né? Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, né? E mas essa apenas, ali no finalzinho. A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas a gente sabe que é diversidade. A. Expressa o mesmo conteúdo das duas citações em que aparece no texto. B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Ou E. Assume funções discursivas distintas nos dois textos de uso, nos dois contextos de uso. Letra E. Letra E. Sai. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. A5. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas com a morte súbita.
e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitam-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, e é altamente recomendado. Então, ali eu tenho a frase onde diz em cima. Além disso, é importante para o controle de pressão, né? Fator. As ideias vinculadas no texto que se organizam, estabelecendo relação que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequência de ideias, o conectivo, mas também inicia oração que exprime ideia de contraste? Não, né? O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. O termo também exprime uma justificativa. O termo os fatores retoma coesivamente nível de colesterol e de glicose no sangue. Veja que esse texto aqui, a questão em si, ela aborda uma coesão textual, né? Seria que organiza as ideias na construção de um texto, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra A, tá? Onde a expressão, além disso, marca uma sequência de ideias, né? A expressão introduz mais ideias em convergência que já foram ditas anteriormente, tá? A 6. E aí? O quadrinho lá. E aí? Vai fazer prova do Enem? Não, não. Vou fazer nem trabalhar, nem estudar. As orações coordenadas nos textos podem ser alternância, indicando alternância, escolha, né? Oposição ou contraste, adição, seria adição de fatos, explicação, está explicando, é uma conclusão, está concluído. A, B, C, D ou E. Veja que ela fala, não vou fazer nem isso, nem aquilo, nem isso, nem aquilo. É adição? Isso é adição fato. Não vai fazer nenhuma coisa, nem outra, nenhuma ação, nem outra ação. Isso tá aí. A 7. Eu tenho um H de Brown ali. Bom, o primeiro balãozinho diz assim, veja quantos tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Né? As palavras e as expressões são mediadoras do sentido produzido no texto. Na fala de H, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo de conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um acontecimento ruim, uma flexibilidade, pois o personagem se refere a tubarões usando um pronome reflexivo, uma condicionalidade, pois a atenção dos personagens é condição necessária para a sua sobrevivência, uma possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os homens, uma impessoalidade, pois o personagem usa a terceira pessoa para expressar o distanciamento dos fatos. Veja que nesse quadrinho aqui tem uma relação entre um plano visual, né, que as pessoas olhando para trás, e tem o plano verbal, que é o diálogo, tá? Então gera aqui uma expectativa que alguma coisa vai acontecer. E nessa expressão assim, é como se revela o quê? Uma possibilidade, né, dos tubarões, supõe-se um perigo próximo para eles, né? Então, que letra seria? Qual a resposta certa?
Então, repetindo. Quadro, né? É uma relação de um plano visual, as pessoas olhando para trás, e o outro plano verbal, que seria o diálogo. Né? Então, entre essa relação, gera uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Né? E quando ele fala, quando tem essa expressão, é como se está revelando o quê? Professora, é a letra D? É a letra D, revela uma possibilidade, isso aí. Com a possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição de um perigo iminente para os personagens e para os homens. Isso aí. Tá? Aí, eu coloquei esses exercícios aqui para a gente fazer junto. Aqui agora. Mauro não estudou nada e foi aprovado. Apesar do E normalmente é aditivo, a oração sublinhada é adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa ou é causal? Mauro não estudou nada e foi aprovado. Esse E, normalmente, a gente sabe que o E, ela é aditiva, porque é adição de fato. Mas aqui, ela está no sentido de aditiva, gente? Ou ela está no sentido de adversativa, de conclusiva, explicativa? O quê? Vamos trocar o E por um mas aqui. Mauro não estudou nada, mas foi aprovado. Eu não posso, o E aqui, ele não está com função de oposição? Porque se ele não estudou nada, obviamente ele não iria passar, mas ele foi aprovado. Então aqui, esse E está no sentido de oposição. Então ela é uma conjunção adversativa. Lembram disso, né, que eu falei para vocês lá atrás? Que o E, ele sempre vai ser aditivo, mas em algumas frases é para tomar cuidado que às vezes ele toma uma outra posição, né? No caso de adversativa. Então aqui ela vai ser uma adversativa, que é a letra A. Somos pacifistas, mas não abrimos mão dos estudos e manifestações científicas que se entrelaçam, quer para fins bélicos ou pacíficos. A conjunção mas, destacada no fragmento, estabelece relação lógica semântica de. Esse mas é adição, é explicação, é concessão, é alternância ou é adversidade? A, B, C, D ou E? É letra E, né? Indicando que é uma adversidade ali, uma oposição também. A internet é o portal da nova era, mas apenas 3% da população brasileira tem hoje acesso à rede. Analisando o emprego do conectivo mas na construção acima, é possível concluir que, além de ligar duas partes da frase, ela desempenha a seguinte função. Ela está ligando as duas partes da frase, além de ligar as duas partes da frase, qual a outra função que ele desempenha? Reafirmar o significado da primeira parte, permitir a compreensão interna das duas frases, desfazer a ambiguidade de sentido da primeira parte, evidenciar uma relação de sentido entre as duas partes. A, B, C ou D, gente? Letra D, né? Evidenciar uma relação de sentido entre as duas partes, ok? Bom, gente, então por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida vocês me procurem, tá? E a gente tira as dúvidas aí.